está com a responsabilidade do show, é a nossa Morá, Camila, Palavrão, Visconde. Vamos estar orando. Eterno Elohim, continua conosco nesta boa tarde. Todarabá por esse privilégio que nos concede de estarmos aqui, Senhor, essa manhã, mais uma vez. Fale conosco, fale com aqueles que nos ouvem através, veem através do Facebook e posteriormente através do YouTube. Ministra sobre as suas vidas, através da Porcela, nesta hora está com a responsabilidade desta transmissão. Juramos, gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Aleluia. Hoje a porção vai aqui e o título dessa mensagem é forte. O que fazer antes de morrer? O que os irmãos querem fazer antes de morrer? Fala para mim. Quer ver? Antes de partir, qual é o seu último desejo? Qual é o seu último desejo, Júlia? Quero ver os anjos me levando. Hã? Em paz, antes de descer, né? Antes de subir. Os anjos, a gente teve uma membro aqui na congregação que viu os anjos receber ela. Mais de uma. Os anjos receberam ela. Ela partiu com o Senhor. Uma outra irmã, o Senhor mostrou para a filha o Senhor levando. E logo em seguida ela acordou, né? O hospital levou. Deus mostrou e logo em seguida confirmou. Então, irmãos, assim, a nossa morte, é ruim falar de morte, mas é importante, né? Mas ela é muito abençoada. A nossa morte, ela realmente é muito especial. A gente teve a vida, né? O escapamento, tendo um momento de vida, mas a morte também é muito importante. Ela faz parte do ciclo, né? Onde a gente vai encerrar um tempo e vamos iniciar outro, né? Aguardando a vinda do nosso Senhor. Nessa porção, ela já vai começar assim: vai reagir, acorda e viver, e vai falar o tempo de vida dele, né? Antes de, quero fazer uma observação. Hoje é o último Shabbat da Parashá Bereshit, né? Então é chamado Shabbat Kazak, né? É a última porção do primeiro livro da Torá. E começa falando da vida o trajeto de Jacó entre Moisés 7 anos no Egito, com a direção de Deus, sempre lembrem disso. Maravilhoso, o Senhor nos guia todo o tempo na nossa vida. A nossa irmã mostrou a palavra de Deus falando sobre o tempo de Deus, né? Então esse foi o tempo de Deus para ele estar lá quietinho no Egito. E a partir vai começar falando que ele chama Yosef e José para abençoar os filhos. Isso tudo antes de morrer. Porque ele já sabia que ia morrer. Ai, ai. Se a gente souber que vai morrer, o que a gente faz? Todo mundo vai para o hospital, né, desesperadamente. Ai, estou morrendo. Eu não sei como é que a gente vai agir diante da morte. A gente teve experiência aqui na Saroá. Falei, estou morrendo. Né? O Senhor me mostrou a alma da nossa Saroá subindo antes dela partir. Eu fiquei quieta. E quando a minha mãe começou a dar os sinais de que ela estava querendo ir embora, eu falei, mãe, eu tive uma visão, não foi isso, irmão. Eu estava no altar e Deus me mostrou. Eu tive uma visão para a senhora. Eu vi a senhora subindo. Só que eu falei algo, mas eu não falei assim, mãe, eu pedi que o Senhor vai te levar. Ela já falou na cara, né? Deus já mostrou para ela. Deus mostrou que eu vou partir, né? Eu falei, mãe, não se acha possível.
E aí, quando aconteceu tudo, né, que ela teve a insuficiência de oxigênio, para quem não sabe. Mas eu perguntei primeiro se você era isso mesmo. Calma, foi no hospital. Não, antes de. Não, você não falou isso comigo, porque eu não sabia disso. Então, óbvio, foi muito rápido, porque o Senhor me mostrou essa visão. Minha mãe caiu logo doente com a Covid, né? Atingiu ela bem severamente. Todos nós pegamos, mas a gente não ficou abalado. E quando eu falei para ela, ela já entendeu e logo em seguida já vi todos os sintomas, ela foi para o hospital e nessa época do Covid a gente não tinha contato. Não podia visita, não podia nada para ninguém ter contaminação. E a última coisa que minha mãe falou pelo telefone, graças a Deus, né, foi importante para mim, porque depois disso ela entrou em coma, foi que ela perguntou ao Senhor que fala. Se eu ia morrer, Senhor, eu vou morrer? Aí a minha palavra disse, não, vou te dar mais 15 anos. Isso, o Senhor falou para ela que ele disse que eu vou te acrescentar alguns anos de vida. Só que quando ela pagou, irmãos, assim, eu não tive certeza se ela ia voltar. Aí eu chamei meu irmão e falei, olha, irmão, eu tive uma visão assim com a minha mãe e ele pediu que minha mãe vai partir. Ele, não, eu estou preparada. Aí ele chorou, não, irmão, meu Deus do céu, foi uma época muito difícil. Falei que eu chamei minha irmã porque os médicos ligavam para a gente todo dia para dar uma notícia do diagnóstico dela. E os irmãos da congregação estavam em oração junto conosco, a comunidade messiânica, até gente que me falava mais para a gente voltou a falar, né? Eu creio que o Senhor moveu, porque a gente mesmo não falou nada, não pediu nada. E falei com a minha irmã, o Senhor me deu essa visão para minha mãe, ela partiu. Mas o Senhor deu essa palavra para ela. Então vamos ter esperança, porque se o Senhor tivesse confirmado que ela ia subir, não tinha mais jeito, né? Era o tempo. E aí, quando passou, né, 40 dias, né? Foi 42 de CTI. 42 de CTI. Depois que eu fui enfermaria. Ela desligou, graças a Deus, né? O Senhor mostrou com a irmã também que ela iria sobreviver. Então, assim, diante da morte, o que nós vamos fazer? E o que a Bíblia nos direciona a fazer? Mas, gente, eu nunca vi alguém falar sobre isso. O que fazer diante da morte, né? Diante da morte, a maioria das pessoas vão pedir cura. Está com a morte terminal. A gente teve o exemplo da pastora Ludmila Ferber, ela teve um câncer severo. Aquela coisa, não, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Mas às vezes Deus não quer curar. Não é? Às vezes é o tempo mesmo que Deus tem determinado para nós. Então, essa paraxá, ela vai começar. Jacó começou a agir diante da morte. Ele sabia que era o tempo do fim dele. Ele abençoou os primeiros filhos de José, né? Trocou os braços, né? Profetizou, irmãos, a lucidez desse homem. Quantos anos que a Torá vai dizer que ele tem? 147. 17 foi o Egito. Ele tinha uma lucidez. Então vamos pedir isso ao Senhor, que até o fim do nosso dia nós tenhamos lucidez, até o fim mesmo, até o último dia, seja quando for, para abençoar e profetizar, porque ele tomou os filhos de José para si, né? Os filhos de José. Depois chamou todos os filhos e falou a mesma coisa: olha, eu estou voltando para a minha família, né? Outro termo interessante, né? Porque é uma deschuvar para a nossa família de Deus, não é a nossa família de sangue. Yeshua disse que nosso pai, nossa mãe, é aquele que faz a vontade do Pai. Então, se meu papai e minha mamãe serviram ao Senhor, eu vou voltar para eles. Deve ser meu Senhor, eu vou para o meu pai Abraão. Eu vou para o meu pai, eu vou para o Messias Yeshua, a gente vai. Ele fala, eu vou congregar ao meu povo. Né? Gente, muito linda essa porção. Quem não leu, lê. Fala que ele encolheu os pezinhos na cama e partiu. Que maravilhoso, né? E foi no Egito que ele morreu, mas ele ainda falou assim: enterra o meu corpo, não foi nem os ossos, o meu corpo lá na terra de Canaã, na sepultura, né, de Macpela, onde está Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Leia. Gente,
lá, não no Egito. Então ele falou, Deus prometeu para o meu pai que aquela terra é nossa, então eu não vou ser enterrado. Eu vou voltar para a minha terra. Gente, terra natal. Terra natal. A gente precisa pensar um pouco sobre essas coisas, porque muitos de nós, ou você que assiste, sai da tua terra natal em busca de algo, às vezes com a direção de Deus e às vezes com vontade própria, né? Eu quero sair para uma nova oportunidade, quero conhecer pessoas novas, mas às vezes o Senhor vai fazer você voltar na sua casa, né? Na sua terra natal. A gente precisa estar. Lembra do apóstolo Ivan? Às vezes vai ter uma necessidade de a gente fazer essa festival também física, né? Mas enfim, não é isso que a gente vai falar hoje. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. A nossa morte, ela não é comum, ela é importante também no ciclo da vida. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 21 e 22, assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, os filhos dele também, e adorou, olha gente, encostado à ponta do seu bordão. Ele tinha um cajado, ele era pastor, né? Pela fé, José, Yosef, próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Eu não recebi informação nem do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus avós, de uma mensagem lá do meu tataravô, de uma vontade dele. Irmãos, da morte de José até a saída do Egito foram quantos anos? Foram muitos anos. E Moisés cumpriu aquela promessa. José pediu, quando ele faleceu, pela fé. Como é que ele sabia que ele ia sair do Egito? Porque ele sabia que Deus ia tirar Israel do Egito. Mas ele sabia. Ele tinha essa confiança, ele tinha essa direção de Deus. E Moisés cumpriu a palavra, vai dizer que Moisés pegou o nosso dele e levou para a terra de Canaã. Então, a palavra vai dizer, próximo da morte, não foi depois da morte. Não foi uma carta. Eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa, um homem que era, essas pessoas brincalhonas, né? Então ele decidiu que na hora da morte dele, soltasse um som lá no caixão dele, da fala dele. Aí ele começou a fazer piada. Hoje, gente, estou vendo aqui dentro. Isso é hora do luto inteiro. Vocês viram? Alguém viu? Então, aí as pessoas começaram a rir na hora do enterro, do velório, ao invés de chorar. Porque eu acredito que a intenção dele era essa, né? Mesmo que ele estivesse morto, as pessoas não chorassem mais isso, né? Mas o Senhor não instrui a gente assim. Antes da gente morrer, irmãos, eu não sei como é que a gente vai morrer, mas é importante a gente pensar no assunto próximo da morte. O que você vai fazer? O que acontece? A gente percebe que algumas pessoas próximas da morte querem pedir perdão. Quando o Senhor falou que meu pai ia partir, o Senhor me orientou o seguinte: manda o homem arrumar casa. Só que eu fiquei com meu coração muito triste e eu anotei tudo que Deus mandou fazer. Só que eu não cumpri aquilo que Deus mandou fazer. E logo depois da morte dele, mais tarde, eu tive consequência. Mas o Senhor diz, arruma casa. Arrumar casa é deixar tudo em ordem. Não tem problema para os filhos, né? E o que eu percebi aqui na palavra é que não tem que ter medo. Sabe, aquele pavor. Ai meu Deus, Deus vai me levar agora. O que vai acontecer com a minha família? Não, eles tiveram uma atitude. Eu convido os irmãos a abrir em Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Claro que a morte, gente, ela é dificílima, para mim é pior que a vida fica. Mas a gente tem que estar se preparado, né? Para
vai acontecer. E Yeshua, ele sabia, ele falou para isso eu vim. Ele veio, ele sabia que ele veio para morrer por nós. Essa era a missão dele. Mas não foi fácil. Então, lá no capítulo 26, versículo 36, vai dizer: então, quando Yeshua com eles chegou a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. Olha como é que ele está. Ele estava bem. De tristeza até a morte. Ele estava sentindo. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Yeshua, diante da morte, ele não quis não. Porque ele sabia que morte ele teria. Uma morte muito terrível. Isso nos ensina na palavra que diante da morte a gente também pode orar. Senhor, como aconteceu no caso da minha mãe, se o Senhor quiser me livrar dessa morte, a gente não sabe. Oi? E sem o Senhor, se for da sua vontade, como o Messias fez, e Deus quis, porque ele acrescentou-nos de vida a ela. Não está errado você pedir por livramento. A gente não sabe se ele vai pedir, né? Mas não está errado, porque Yeshua sentiu, a gente não sabe a aflição, às vezes é a dor, o tipo de dor, o tipo de situação que vai ser. E ele foi orar. E depois dessa oração aqui, irmãos, foi: Senhor, acabou. Então, dali foi a prisão, dali já foi para a crucificação, a condenação dele. Esse aqui foi o último ponto, a última oportunidade de dizer: tu quer que eu te livre? Ele falou: ai, Senhor, mas seja feita a tua vontade. E aí ele levou até na redenção. Então a gente pode pedir livramento diante da morte também. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ai, mas no dia de Shabbat a gente está falando de morte. Mas a Torá ensina, né? O Senhor quer nos ensinar a falar sobre esse assunto, né? Delicado. Deixa eu ver, Hebreus, carta aos Hebreus. Até porque há um respeito na pós-morte, né? Pelo aquele corpo que ali vai ser entregue ao pó da terra. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: está falando de Yeshua, o qual nos dias da sua carne, ou seja, como homem humano, ele oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ele foi ouvido quanto ao que temia. Então ele sentiu medo, ele sentiu uma angústia. E muitos de nós, diante da morte, pode sentir isso também. A gente não sabe, né, como é que vai ser o nosso fim. Então, o que Yeshua fez? Orou. Então, se você sentir medo diante desse momento tão difícil, né, da vida, se você sentir isso, ore, suplica ao Senhor. Ele pode te dar livramento ou não, ou então a gente pode orar: Senhor, me ajuda a me pegar, né? Porque às vezes é melhor a suportar o processo, né? E não ter medo, né? Porque muitos de nós têm medo da morte. Olha, porque você não tem medo da morte, né? Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Gente, então, se você tem essa dificuldade na hora H, né, irmão, a gente não sabe como a gente reage, né? Às vezes a gente está lá, não tem, chega na hora H, pode ser que você tenha medo. Então, você ora pedindo ao Senhor, como Yeshua pediu, né? Ele é o nosso Messias. Então, abra sua Bíblia também no livro de 1 Reis, Malaquias, capítulo 2. O que Davi fez antes de morrer? Na hora H dele, já velho,
E aproximando-se os dias da morte de Davi, sempre antes, e deu a ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, a ser homem. Ele encorajou o filho dele. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, ao longo do tempo, ele foi ensinando Salomão, porque Deus escolheu Salomão para o governo. Ele continuou, e antes de morrer, ele ainda enfatizou. Então, irmãos, o que a gente canta aqui no chamado, em casa também, a gente precisa fazer, inculcar. Porque é o mandamento, é o estatuto, é o temor a Deus. O que nos faz desviar do caminho é a falta de temor a Deus. A gente começa a esfriar, achar que Deus não está vendo, achar que Deus não está ouvindo. Irmãos, Deus está ouvindo até quando a gente está de boca fechada. Ele está ouvindo o que a gente está falando. Ele está pensando, ele está olhando o que a gente está pensando. Só que uma coisa que eu percebo na palavra, que Deus, você pensou, você fez, ele vai lá e já intervém. Não é assim não. Ele dá um tempo. Ele vai deixando você fazer o que você quer. Vai deixando até o momento que ele quiser ser prática. Então, instrua teu filho, instrua tua filha, fale, inculca. Meu filho, é assim que diz a palavra. Minha filha, é assim que diz a palavra. Em toda oportunidade onde vocês estiverem assentados na casa dos irmãos, andando, indo no shopping, indo na praia, fala o mandamento. Olha, não cobiçarás, não adulterarás, meu filho. Não, isso tudo é a gente que tem que fazer, irmãos. Não é a igreja ou a sinagoga. Isso é um mandamento de Deus para nós. Essa é a nossa responsabilidade. E Deus vai cobrar de nós. Por que você não falou? Por que você não fez? Por que você não inculcou? Deus não mandou a gente falar de uma forma superficial. Deus mandou a gente inculcar, a gente tem que inserir até aquela criança, até aquele adolescente. Aí sim, quando ele crescer, ele não desviará. Porque você fez algo, porque você inculcou, porque você falou dentro da sua casa, andando. Quando te levantares, quando te deitares, quer dizer, todo tempo. E todo tempo você está ali, envolvendo a sua descendência no que diz a palavra do Senhor. Você imagina a obra de José no Egito? A mulher dele era temente a Deus? Imagina a dificuldade desse homem, irmão. Tendo que se vestir de egípcio, né? Porque Deus escolheu ele para isso, para um grande livramento, mas isso não impediu ele de ensinar Efraim e Manassés, tanto que eles foram tomados como descendência. Isso é importantíssimo. Então não importa se teu marido tem a Deus ou não importa se a tua mulher não tem a Deus ou não, inculca você. Fala, inculca, ministra, ora, faça como Jó, levanta, ofereça holocausto ao Senhor, pela sua família, santifica. Mulheres, santifiquem a casa de vocês, não permitam
Mas ele recebeu livramento, e a família também. Porque a família foi da loucura dele, né? Foi, porque ele construiu 100 anos aquela arca e entrou. E a família junto. E da família Deus fez a multiplicação. Então, irmão, é tempo de você resguardar a tua família. A Torá é uma cerca. Você está falando, você está ministrando, você não está deixando Satanás, ó, com a mentira, com o pecado na tua família. Então, Davi, próximo da morte, ele reforçou o que ele já tinha feito a vida inteira. Ah, mas é necessário? Lógico. A Torá está mostrando, nos ensinando. Então, se você quiser aprender, se você quiser ter um bom êxito, reforce também a Torá. Lá, abra também no livro de Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21. Você que nos assiste, deixa o Senhor trabalhar no seu coração, porque dá uma ideia de acabou, faz velório, o que não é nem para ser feito velório, tá? Não precisa disso. Isso se deve fazer. Ah, e agora você vai chorar o medo da tua mãe, o medo do teu pai? Não é isso. É antes. E nós vamos descer, se preparar. Aí as pessoas vão para a sinagoga, vão aprender desejo, senão vai ficar. Aleluia! O que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo, nossa, ele aqui é um exemplo de que a vida não é cor-de-rosa. Servir a Deus não é cor-de-rosa, ele foi preso. Foi preso, está ensinando a Torá, tá? Ele estava ensinando a Torá, ele estava ensinando os profetas, com impedimento, e ele foi preso por isso. E aí ele estava no navio, e no versículo 21 vai dizer o seguinte: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter ouvido a mim, e não partir para Creta, e assim evitariam este incômodo e esta aflição. Deus tinha usado ele para dizer para aqueles responsáveis, para que eles não fossem para Creta. Mas ninguém deu ouvido para ele, né? Irmãos, mesmo que as pessoas não deem ouvido para você, escuta, fale. Não importa se não vão ouvir. Não importa. Tem passagens que Deus fala para o profeta, eles não vão te ouvir. Isso está na rebelde, não, você vai falar. Ele já fala. Ah, mas então para que eu vou falar? Você vai falar porque Deus está mandando você falar. Eu não estou falando aqui, irmãos, de profecias pequenas e vazias. Deus, falando palavras de Deus mesmo. Às vezes, irmãos, até palavras juntas. Às vezes, de vida, de esperança, sério. E aí, 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Estava todo mundo com medo de morrer. Por quê? Veio aquela tempestade na água, né? O navio estava quase na pique. Ele falou: tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio. Irmãos, aqui é para a apóstolo de 200 homens. Depois a gente lê o capítulo todo, não escreveu. Mas era muita gente que estava naquele navio. Bom, eles estavam com medo de morrer. Então, 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então, no meio, diante da morte, você pode receber uma revelação de Deus.
descer ou não, o tipo de morte que você vai ter. Eu ouvi um testemunho, até acho que a mãe da pastora Sandra, que a mãe dela falou, olha, Deus vai me levar. E ela levou. E nós temos experiência, irmão, não adianta. A morte para nós, eu creio, irmãos, não é surpresa. O Senhor fala. Então, diante disso, Deus fala com você, ou sobre alguém, fica bem. Ore. Tome esse tipo de atitude. Às vezes o Senhor vai te dar uma revelação, às vezes o Senhor vai usar você para abençoar, às vezes o Senhor vai usar você para reforçar algo que Ele já tenha feito, etc. Então o Senhor mostrou para ele que ninguém ia morrer. 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, ou seja, tire medo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, então não foi no mesmo dia, sendo feridos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, gente, imagina um mar bravo de noite, nossa, né? Quem já viu aqui os vídeos do mar? Aliás, quem já teve no mar bravo? Eu nunca tive. É só de ver, eu tenho horror. Dá um medo, tá? À meia-noite, irmãos, tá bom para você? Suspeitar os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e, lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Ou seja, eles conseguiram fazer o que o apóstolo Paulo falou. O navio foi embora, mas eles ficaram a salvos, né? Pararam na ilha, né? Foram até o Senhor cuidou deles naquele lugar, onde o Saul foi mordido pela cobra e não morreu, né? Então, irmãos, agora, no capítulo 7 desse livro, diante da morte, né? Do perigo, você pode pedir isso para o Senhor. Senhor, e aí, vamos descer no banco? O que faz? Estou com medo. Deus deu livramento, Deus ligou o anjo para avisar para o Saul que não. E no capítulo 7, gente, essa passagem é tremenda. Estevão era um homem cheio de Espírito de Deus, era um homem que orava, era um homem que tinha o poder de Deus. E no versículo 58 vai dizer assim, que diante de tudo aquilo que ele falou, eles expulsaram Pedro da cidade e ele foi o quê? Apedrejado. A condenação da Torá dá para os rebeldes, né? E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés do jovem chamado Shaul, o apóstolo Shaul, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, irmãos, diante da morte, ele falou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz. Olha o que ele falou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele fez o quê? Bom mestre. O que Cristo falou? Senhor, perdoa, não sabe o que faz. Então, diante da morte, gente, isso é sério. Diante da minha morte, ele foi apedrejado. Isso foi o que? Um assassinato. Isso foi um homicídio. Então, diante daquilo, ele orou, Senhor, recebe o meu espírito, e ainda falou, Senhor, perdoa. Irmãos, isso é muito, muito sério. Diante da nossa morte, Senhor, perdoa essa pessoa que está tirando a minha vida. Um assassinato. Quantos assassinos temos, irmãos? Por aí? A gente está livre? Nós somos livres. E as igrejas acham, não, Deus vai livrar. Irmão, Deus vai livrar se Ele quiser livrar. Tem isso dentro do seu coração. A gente tem que estar preparado para o que for. Por sim, por não, por dia. Por isso que a palavra diz, se hoje você ouvir a voz, não endurece o seu coração. Porque amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer.
Olha, ele está ali sendo morto, sentindo dor. Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, o Senhor foi, puxou o espírito dele. Ele adormeceu. Não para a morte tranquila como de Jacó, mas o Senhor tomou o espírito dele. Então, irmãos, próximo da morte, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Você pode abençoar sua família, você pode reforçar a palavra do Senhor, você pode pedir para o Senhor perdoar as pessoas. Sabe o que eu lembro? Que quando eu fui internada, né, da noite pro dia, eu comecei a ligar para todo mundo, não sei se você lembra disso. Eu mandei mensagens para as pessoas que eu usava, porque a minha mente estava começando a enuviar, né? Ficar meio que anestesiada e foi embora. E aí, quanto mais eu via aquele monitor, a minha saturação descendo, e eu ia falando, até onde eu aguentei falar. Até o último momento, quando chegou ali os médicos, né, aquela equipe, chegou para mim e falou: Sheila, não dá mais para segurar, vamos te entubar. E eu, gente, eu estava literalmente calma. Não, eu estava calma. Eu não tinha atitude, reações, desespero. Havia o Shalom. Mas eu me lembro que eu não lembro quase todas as mensagens. Eu ouvi mandar mensagem para as pessoas antes de perder a consciência. Antes de eu perder a consciência. Eu sabia que eu ia perder a Ela consciência. estava sentindo que Ou ia morrer, ou ia levar. No capítulo 49 de Gênesis, Jacó falou assim: eu me congrego ao meu povo. É isso que vai acontecer. Quando a gente for embora, a gente vai se congregar com o nosso povo. A gente vai se congregar com Abraão, com Isaac, com Moisés, com Davi, com eles. E ele pediu: sepultai-me com os meus pais. Irmão, sepultura. É importante você ter uma sepultura. É importante você pensar nisso. Porque Deus trabalha também nisso. A gente não morre em qualquer lugar. Então peça ao Senhor para te mostrar em relação ao local do teu recolhimento, se você não tem, tá? Mas você não tem. Ele se recolheu os pezinhos na cama e esperou, e foi congregado a povo, diz assim a Torá. Então, quando ele foi, os irmãos ficavam preocupados. Pensa, depois que o pai morreu, os irmãos ficaram preocupados. Pronto, agora José mata a gente. Porque eles tinham consciência do mal que eles fizeram com José. Né? Mas, irmãos, isso foi 17 anos. Então, depois de 17 anos, né, eles não se sentiram perdoados por José. Achou que ele estava tolerando o caso do pai. Né? E aí inventaram uma situação: ó, vamos falar que o pai pediu para ele perdoar a gente. Né? Eles ficaram com medo. Então, versículo 15 que está: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente o mal que a gente fez. Então, depois de 17 anos do reencontro deles, que José falou com eles: olha, quando eles se reencontraram, ele falou de José, ele falou o quê? Vocês me fizeram mal. Ele fez isso. Depois que ele falou, ele chorou ali: eu sou José. Ele falou: não se preocupem, porque não foram vocês que me trouxeram aqui. Foi Deus que me trouxe aqui para que houvesse livramento. Caramba, irmão, olha a compreensão que você teve 17 anos atrás. Não temam, porque o Senhor me conservou em vida para que vocês também vivessem. Porque se ele continuasse na casa do pai dele, o que ia acontecer? Todo mundo ia morrer de fome. Era fome. Ele entendeu isso. Não precisa abrir, tá? Para a gente ser mais rápido. Mateus 6, versículo 12 e versículo 14 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devedores de quê? Devedores de dinheiro. No ano, prestei dinheiro, não me pagou. Aí você fica com raiva dessa pessoa. Não faça isso. Perdoa ela. Senhor, perdoa. Sabe por quê, irmãos? A gente começa a criar uma coisa dentro da gente, uma raiva, um sentimento tão ruim, porque a pessoa foi desonesta com a gente, né? O Senhor não está chamando a gente para ser trouxa. O Senhor está falando assim para a gente perdoar. Perdoa
estaria assim hoje. Perdoa a sua mãe. Se meu pai tivesse feito isso na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Perdoa meu pai. E assim vai. Família, principalmente a nossa família. Porque se nós perdoarmos os homens as suas ofensas, o nosso Pai também vai perdoar nós. É o único jeito, irmãos. O único jeito de a gente receber o perdão do Senhor é nós perdoando também. Diz que é tanto perdão de Deus, Senhor, perdoa, Senhor, eu não sei vergonha, eu não consigo mudar isso aqui. Me ajuda a mudar, mas eu preciso perdoar. Não, é sério, a gente precisa perdoar sem vergonha também, sabia? Aquela pessoa que está na guerra, eu não vou mentir mais, daqui a pouco já estava mentindo. Não sei vergonha. Tu também não sei vergonha, né? Perdoa. Não estou falando você aceitar o pecado, não é isso. Realmente a gente tem nosso coração puro de não ter sentimento contrário àquela pessoa. Em Lucas, não precisa vir, Lucas 17, versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra você, fala para ele. Fala para ele que você ficou aborrecido, repreende ele. Se ele se tocar, se arrepender, perdoa ele. Quantas vezes a gente se aborrece com as pessoas e a pessoa nem sabe? Poxa, irmão, Senhor, deu uma palavra para mim, caramba, eu tenho evitado, né, irmão, naquele dia. Mas a gente, mulher, tem ovulação, tem período horroroso, e ele está lá em cima, já está pulando, já está chorando, né? Aí fica com raiva do marido, com raiva de todo mundo, depois está amando todo mundo, fica aquela coisa doida, né, dentro da gente. Se ele falar com você, perdoa. E se pecar contra ti, olha o que a palavra diz. Se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia. Aonde está a nossa tolerância? Fala para mim. Você está me pedindo desculpa de novo? Isso que a pessoa pediu. Imagina quando ela não pede. Não é? Não, 7 vezes num dia só. Olha como é que a gente é. Mas se a gente for 7 dias pedir perdão para o Senhor, a gente quer perdão. Não quer? Eu quero. Senhor, desculpa, eu falei que não ia, né, Júlia? Eu falei que não ia. Eu falei, Jesus. Júlia, você é vergonha, Deus te ama. Efésios 4, versículo 32 diz assim: por isso que tem que se amar, porque sem vergonha. Fala, Senhor, nunca mais vai faltar o Shabbat de congregação. Primeiro que só, aí vem a chuva, aí vem o toró, aí vem os problemas. Senhor, perdoa. A gente também tem que ter tolerância com o Senhor está nos ensinando que assim que a gente tem que nos traz, a gente tem que tratar as pessoas também. E às vezes a gente contrata uma pessoa assim, não, a pessoa não ajeita, você já é radical, ponto, não quero mais você. Mas a gente não quer que o Senhor seja radical conosco, entende? Efésios 4 diz antes, sede um para com os outros o que? Benignos. Cadê a nossa benignidade? A gente comemora a festa de Shavuot, do grupo, para a gente ser assim. Quem é que é benigno? Quem é que é bondoso? Se não for um exercício, um esforço, não. Amém. Deixa para lá, vamos perdoar. Misericordioso, perdoando uns aos outros como também Deus nos perdoou. Colossenses 3,13. Olha o que fala Colossenses. Suportando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo e Yeshua nos perdoou, assim fazer. Irmãos, o quanto você suporta as pessoas? O quanto você tolera, o quanto eu tolero. Nossa, a pessoa aqui ela é insuportável. Não aguento ela. Eu não aguento passar. Não quero nem passar para dar que ela é insuportável. Então, quanto mais essa pessoa for insuportável, olhe por ela. Olhe, Senhor, olhe por você. Senhor, me ajuda verdadeiramente. É sério, irmãos. A amar essa pessoa, porque eu não aguento essa pessoa. Ela é insuportável. Seja homem, seja mulher, seja um chefe, seja um
o amor dele para suportar essa pessoa. Com verdade, sem falsidade, né? Tiago 5 fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Se você tiver a oportunidade até de orar com essa pessoa, é melhor ainda. Poxa, olha, eu tive uma situação que eu não gostava muito de você, não, sabe? Mas se eu tiro isso, vamos orar junto. E quando eu estou falando sério, eu tive a oportunidade de orar até comigo. Vamos ter uma oração? Vamos orar. Para gente que não gosta de mim, gente que não me tolera. Vamos orar. Que oração? Quero. Vamos orar. Ore com essa pessoa. Você quer uma oração? Ah, hoje eu não estou legal, mas tu quer orar junto? Vamos orar agora? Irmãos, na hora, as barreiras vão cair por terra. As indiferenças, a inveja, o ciúme, vai cair por terra. Você vai glorificar o nome do Senhor nessa situação. Porque aí sim que o blá blá blá, todo mundo fala, a oração feita por uma pessoa justa pode não ser. Mas quem é essa pessoa justa? É essa que desce, que suporta, que tolera. Então, José, irmãos, ele passou por esse irmão dele, não está nos vivos, como dizem, né? Ele havia já falado com os irmãos, né? Que ele tinha perdoado, que ele entendeu que era o propósito de Deus, ele foi dito para o grande livramento. E ele ainda falou assim, se você quiser ler depois, está em Gênesis 45, de 5 a 8. Ele disse para os irmãos, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos me haver vendido. Olha o que eles fizeram. Para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Assim, não foste vocês que trouxeram para cá. Não foi porque você não gostava de mim. Você me deixou, não foi porque você gostava de mim, não. Você me deixou porque era propósito de Deus que você me abandonasse. Não, nós entendemos isso. É tremendo. Porque isso nos leva a perdoar a ofensa. Você me deixou, não gostava de mim, então eu não gostava disso. Mas foi porque o Senhor precisava me trazer para cá e eu precisava aprender. Irmãos, isso é muito importante. Mateus 5:44. E aí o que ele fez com os irmãos? Ele perdoou e deixou os irmãos no lugar no Egito, irmãos. Olha esse amor. Você tem esse amor pelo teu inimigo? Você tem esse amor por uma pessoa que te fez mal? De chamar ela, receber ela e botar num lugar bom? Vou te botar no melhor carro da minha empresa, não vai botar no pior carro, lá na humilhação, lá no sol, lá no... Não, ele botou no melhor lugar. E foram sustentar. Vocês lembram que na época que ele trouxe a família, era época de fome. O que os egípcios faziam naquela época? Eles tinham que vender tudo. Tudo. Ele vendeu todos os animais, todos os bens, e por fim eles tiveram que vender o quê? A vida, a terra, a vida. Eles tiveram que trabalhar para Faraó, para pagar Faraó. Porque o que eles recebiam de semente para plantar, uma parte daquela colheita era para cada Faraó. E a família de José? Sacerdote ficava. E a família de José? Então esse perdão verdadeiro, íntegro, de compaixão, é o que Deus espera de nós. Não perdão que você vai deixar a pessoa lá na sarjeta, na humilhação. Nessa hora que o jejum e oração é importante. Jejum e oração. Colocar diante de Deus exatamente o que a gente não consegue mudar. É difícil. Você está falando, Deus, é o teu irmão. Você tem vontade de pegar um pau na cabeça dele. Né? Eles tiveram medo disso. Pegar e dar uma paulada na Claro, cabeça. foi muito grave. Mas isso não pode. Irmão, se alguém pegar no dinheiro da família, te roubar, te deixar lido, sem ele se ver, o que tu vai fazer? Vai ter amor e compaixão com essa pessoa? Tem que estar revestido algo para isso. Porque, irmãos, Deus espera isso de nós. Sabe por quê? Aí ele tem que ser vingança. Se tu fala assim, não, mata ele hoje, em nome de Jesus. Acho que ele mata. Estou falando certo. Ele mata, ele não ouviu Eliseu. No Júlia pediu aí. No Eliseu, os jovens que ficaram caçando a careca dele, Eliseu, né? Não, eu tive a experiência assim, na Paraxacora, né?
Depois do Senhor, tu matou aqueles animais. Eles também. Algumas pessoas. Sério? Aí o Senhor me respondeu. Ele não responde a gente, né, engraçado. Mas eu tive misericórdia. Fechou no misericórdia. Ai, gente, é assim, na raiva, porque é evidente, né? Todo mundo. Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Ai, bendizei o que vos maldizem. Ai, fazei bem ao que vos odeiam. Gente, soco na cara da gente. Um soco na cara. Que a pessoa te maltrata, te abandona, sem aí quando ela precisa, ela vai te procurar, aí tu vai receber como essa pessoa. O Senhor não quer que a gente enfie o dedo na cara dela. Faça bem. Fazei bem ao que vos odeiam. O Senhor não está falando que ela vai gostar de você. O Senhor está falando de fazer bem para ela. E orai pelo que vos maltrata. Está sendo maltratado em casa? Está sendo maltratado fora? Ore pelas pessoas que maltratam você. O Senhor não está mandando você ir lá para o pau. Não, nós somos ensinadas, nós mulheres, né? Se alguém te maltratar, o que tu faz? Pega a tua bolsinha e vai embora. Né? A gente é ensinado assim. Mas a palavra de Deus te instrui dessa forma. Também não está mandando você tolerar ser saco de pancada, não é isso. Mas você precisa ter uma vida de oração. Você precisa começar a reagir. Hashem concedeu longevidade para Yosef, viveu bastante. E ao chegar ao tempo da sua morte, ele fez como seu pai. Porque no fim da porção de Bereshit estava lá que Yosef também faleceu, em tempo de vida. Ele pediu que os ossos dele não ficarem no Egito e fossem enterrados também na terra de Canaã. Por fim, irmãos, Hebreus 11 não precisa ler. Hebreus 11, 22 diz: pela fé, José, próximo da morte, não foi depois que ele morreu, foi próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Conclusão: podemos aprender com esses relatos que a gente falou aqui, né? Vários servos de Deus, que ao se aproximar a nossa morte, a gente está falando do nosso fim, precisamos ter fé para termos algumas atitudes. Fé para obter livramento, fé para ensinar os filhos, fé para perdoar os inimigos. Amém. Precisamos ser enterrados num local designado por Deus. Então, não estranhe se Deus falar com uma bomba. Não estranhe se Deus falar: olha, se eu tenho de viver aqui, não fica com medo, porque Deus fala, tá? Deus fala da nossa morte, Deus fala da morte da nossa família. A gente fica péssimo, mas a gente precisa, ele fala, ele avisa antes de acontecer. Esteja preparado para isso, para sermos congregados com o nosso povo. O perdão é indispensável. Não morra sem perdoar. Não morra com questões. Precisamos instruir nossos filhos a não terem mágoa. Porque pode ser que a gente morra por causa. Irmão, a gente não vê no jornal, fulano matou por homicídio que não tem intenção de matar. Não tem? Aí tu vai lá e morre, você precisa ensinar teu filho: olha, perdoa. Aconteceu alguma coisa, né? Calma no fim. Né? Isso é muito difícil, porque quando isso acontece, qual é a nossa atitude? Se teve um processo, seja lá no que for, não faça isso. Porque, na verdade, irmão, todos os nossos dias estão na mão do Senhor. E quando chega a nossa hora, não tem jeito, tá? É necessário confessar nossas culpas, né? Irmão, se você está com problema com alguém, procure como te resolver. Fala, você tem que falar, você tem que procurar, né? Está com medo de encontrar essa pessoa? Faz como o pai Jacó, o que ele fez? Lutou com o anjo. Olha, medo, uma vergonha. Ai, não tenho coragem de encarar essa pessoa. Peça ao Senhor, o Senhor vai te ajudar. Irmão, eu vi aquele seriado que me indicou.
Trabalho honesto. Estou indicando seriado não, tá? É que eu achei interessante uma palavra que a pessoa, na verdade, não foi ela que fez mal para a família dela, para a amiga dela. Aquela amiga ficou indignada e ela estava lá pedindo perdão. Aí ela ficou com vergonha de pedir perdão presencialmente, porque ela ficou com medo da amiga que humilhar ela. Aí a outra pessoa falou assim para ela: e se ela humilhar? E daí? Irmãos, a gente tem medo da humilhação. A gente às vezes não pede perdão porque a gente tem medo de humilhar, ser diminuído. Às vezes não foi com essa intenção. Aí ela falou assim: é verdade, né? E ela foi. Ela ajoelhou, né? E ela humilhou. E ela se humilhou. E a outra humilhou ela. E a outra humilhou ela, né? E a gente não está preparado para essa conversa. Quantos nós somos orgulhosos, né? Ah, mas se eu pedir, eu estou pedindo perdão, mas eu não fiz. Eu pedi desculpa, mas olha só, não acostuma não, porque você tem medo, eu tenho medo de ser humilhado. Não, peça perdão sim, se a pessoa te maltratar, percebe isso aí, irmão. Porque às vezes que foi uma traição, tu foi traído, tu achando que a pessoa te perdoa de braço aberto? Você traiu. Eu tive uma experiência assim também mais nova, né? De me envolver com a pessoa que eu não devia. Pedir perdão e a pessoa me virou. Mas eu pedi perdão. Graças ao Senhor. Eu tenho essa culpa na minha cabeça, né? Infelizmente. Eu estive errado naquele tempo, mas eu procurei o Senhor resolver e consertar, porque eu mesmo não tendo sido recebida por aquela pessoa. Então, irmãos, o mal que recebemos pode fazer parte do plano de Deus para a nossa vida. A gente precisa entender isso. Portanto, ame com atitude, não é com palavras, tá? Quem te fez o mal, ame com atitude é quem te fez mal, né? Cuide, sustente, abraça. Irmão, eu trabalhei no hospital com idosos. Muitos idosos são abandonados. Por que os idosos são bonzinhos? Não, porque eles são pessoas horríveis. São pessoas que abandonaram o filho. São pessoas que, sabe, não fizeram nada para aquela família. Às vezes é aquele pai que não cuidou da mãe, não cuidou do filho. Aí o nosso estatuto do idoso diz que o filho é obrigado a cuidar daquele pai. Mas o estatuto não tem poder de amar. Amor até. Tu vai amar teu pai. Ah, não vou amar papai. Não vou. Ele foi ruim para mim. Ele fez isso para mim. Irmãos, isso são coisas que a gente tem que mexer. A gente tem que mexer nessa alma aí, pedir para ela para ela ser curada. Tem que mexer. Não pode ficar doente. A gente não pode servir um Deus no judaísmo onde a gente é doente. Não adianta. Tem que mexer nessa cabeça doente. Porque por causa do passado, ou por causa do futuro mesmo, também. Então, cuide, sustente, abrace. Você viverá com longevidade. Todos eles aqui, a Torá vai mostrar que eles tiveram uma vida longa. Eles morreram tragicamente novos, tá? Longevidade e shalom tiveram paz, como tiveram os servos do Senhor. Então, deixa eu te chamar. Uma instrução para a gente. Antes da gente fechar o olhinho, né? Abrir o olho, como é que eles vão? Espero com o Senhor. Amém. Vamos orar. Irmão, após o Shabat, uma excelente semana vai se iniciar após o pôr do sol. Oremos ao Senhor. Toda a barra Hashem, por essa oportunidade que nos concedes de nessa manhã, nesse dia, nesse vida, iniciando agora a parte da tarde, esse dia de Shabat, o estudo da Tua Palavra. E aqui, Senhor, sempre nos convida, através do Elohim, através do Teu Espírito, para que cada um de nós tenhamos absorvido o Teu propósito nessa manhã, dessa instrução. Ministra sobre nós, Senhor, ministra sobre os presentes, sobre aqueles que não puderam vir essa manhã, sobre aqueles que não puderam nos assistir
Tu possas abençoá-los da mesma forma, como todos que nós aqui estamos e aqueles que estamos assistindo. Derrama nas tuas forças, toma nas suas mãos esse momento do ofertório, faça multiplicar, Senhor, para o bom uso desta pregação, faça multiplicar a cada um, Senhor, que tem sido fiel, dizimista e ofertante, e aqueles que não têm pedido, Senhor Deus, Tu possa abrir-lhes as portas e eles possam estar, Senhor Deus, provando, Senhor, também usufruindo, Senhor, dessa experiência, Senhor, de estar devolvendo a 10% dos 100% que Tu tens dado, Senhor. Leva-nos em paz para onde formos, para nossas casas, ou para a casa de alguém, para que não almoço. Eterno Rei, guarda-nos debaixo da Tua graça, que possamos estar com os Teus marquinhos, nos conduzindo, nos protegendo, nos concedendo saúde física, mental, espiritual, durante todo esse dia de Shabat, e que o Teu milagre de Shabat possa acontecer na vida de cada um, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Recebamos a Braká. Yivarech Adonai B'Yisraelecha Yahir Adonai Pavlecha Yivolecha Yis Adonai Pavlecha V'Yaselecha que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shabbat. Uma boa semana para todos. Shalom.